Mas chora se tu sair, Consolador mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar aqui nessa noite, reunido com os irmãos para adorar o Senhor. E vamos estar fazendo uma oração, irmãos. Tem um pedido de oração aqui. Lucas, sobrinho da irmã Vanessa, está na UTI. Quem crê que o Senhor pode visitar nesta noite essa criança, esse jovem, esse homem? Eu creio que Deus pode fazer um milagre nesta noite através da nossa oração. Quantos creem, amém? E vamos estar orando também pela vida do nosso pastor, que irá ministrar a palavra. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te adoramos, Senhor, nesta noite, ó Pai, por tudo que Tu és em nossas vidas, Senhor. Jesus, eu te peço nesta noite, ó Pai, visita, Senhor, Lucas, onde ele estiver, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre a vida deste homem, desta criança, Senhor. Sobre a vida do Lucas, ó Pai, repreende toda enfermidade, Senhor. Todo o poder está em Tuas mãos e nós queremos, Senhor, que Tu pode fazer maravilhas, Senhor. E que ele irá, Senhor, neste lugar, Senhor, testemunhar, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Senhor, abençoa a vida do Teu servo, que irá ministrar a palavra, Pai. Usa ele nesta noite, de forma especial, Senhor. Que possamos sair daqui nessa noite transformados, Senhor, pela Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Por gentileza, irmãos, assentai-vos em nome de Jesus. Eu quero, com muita alegria, agradecer ao Senhor Jesus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos em pé na presença do Senhor e podermos estar na sua casa para rendermos o nosso culto de adoração a Jesus. Na segunda-feira, o pastor José Wellington, ali na nossa sede, na reunião de obreiros, ele deu um testemunho falando de um determinado irmão, ele abastardo de finanças, a parte financeira dele muito boa, mas ele foi acometido da Covid. E ele se dirigiu até um hospital, ficou internado alguns dias, e ao final da sua internação, recebendo a alta médica, ele procurou saber quanto que ele deveria pagar pela estadia dele no hospital durante o período da sua internação. Quando ele recebeu, ele se assustou com o valor, mas dinheiro para ele não era problema. Ele pagou e falou assim, posteriormente: meu Deus, tantos anos, porque quando ele reclamou, a pessoa perguntou para ele, mas o senhor não foi bem tratado no hospital? O senhor não teve uma boa estadia no hospital? Não foi assistido durante todo o período em que esteve aqui conosco? Ele disse, o problema não é esse. O problema é que eu passei minha vida inteira respirando de graça e nunca tinha parado para pensar nisso. E só depois da minha internação que eu vim entender que eu sou muito mal agradecido. Então nós precisamos entender, irmãos, que só lembramos que o oxigênio é bom quando não necessitamos ou necessitamos, de auxílio para estarmos respirando. Às vezes não damos crédito nem aos órgãos do nosso corpo que está em perfeito funcionamento. Então, se eu fosse você, já era para estar chorando e agradecendo a Jesus. Primeiro, pelo ar que você respira. Segundo, por ter sido chamado por Deus. Segundo, pelo ar que respira. Terceiro, porque os seus órgãos do seu corpo estão em perfeito funcionamento e você já deveria estar, pelo menos, chorando em gratidão a Deus. E isso
é bom nós falarmos para nós refletirmos como que está a nossa vida. E às vezes estamos reclamando de barriga cheia. Parar de reclamar um pouquinho, tá bom? Agradece mais, vive mais a vida, se alegra, tá certo? Quando entrar na casa do Senhor, sorria para Jesus, glorifique o nome de Jesus. Todos nós temos motivos de sobra para agradecer a Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Adecléucia, sua muito digna esposa. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês, o ministério. Aos meus companheiros aqui, os obreiros da casa do Senhor, que Jesus abençoe. E os músicos, como diz o Faustão, né? Faustão diz que quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Ao nosso sonoplasta ali sempre ligado, né? Sempre na torre ligado. Eu quero também aqui falar para vocês que a igreja desta localidade, esta igreja, eu não sei o nome do bairro aqui, a congregação aqui é Congregação Padroeira 2. Irmãos, a congregação está linda, para a glória de Jesus. Tá bom? Isso não é para nos envaidecer, mas vemos que a casa do Senhor ela é muito bem tratada, né? Muito bem tratada, e isso me traz uma alegria muito grande, porque eu tenho uma mania de quebrar tudo, irmão, e fazer tudo novo. Eu não posso ver coisa velha que eu estou quebrando tudo dentro de casa e estou fazendo tudo novo. Pastor Eliade, na última empreitada, ele rebentou com tudo lá. Ele, o Ciro, um cortando pedra, outro couro comendo, e o nome do Senhor foi glorificado. Pastor Eliade é uma bênção na minha vida, na vida de vocês também. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto. Eu quero informar a todos vocês que eu não sou pregador, tá bom? Eu não sou pregador, eu sou um simples dirigente de igreja, que de vez em quando Jesus me usa, de vez em quando, para não ficar me achando muito. É de vez em quando, mas eu tenho uma palavra da parte de Jesus para falar para a igreja, tá bom? Uma palavra, tá certo? Eu admiro muito os pastores itinerantes, tenho muito respeito a eles, né? Que temos bastante pastores itinerantes com responsabilidade, mas eu não sou. Eu queria ser. Acordei bastante cedo para trabalhar e, irmãos, eu gosto de trabalhar, viu? Pense no neguinho que gosta de trabalhar. Meu Deus do céu. Trabalho de domingo a domingo sem fazer cara feia. E dou glória a Deus todo dia. Todo dia estou na casa do Senhor, todo dia eu trabalho. Só para você ter uma ideiazinha. Eu saio do Embu das Artes, vou lá para o Jardim Ângela trabalhar, volto do Jardim Ângela para o Embu das Artes, depois eu volto para o culto à noite. Do culto à noite eu volto para casa às 6 da manhã, eu estou acordado. Geralmente eu saio da igreja tipo 10h30, 11 horas, chego em casa meia-noite, 6 horas de pé. E aí a gente continua. E domingo é o dia do pastor, né? É dia de escola dominical e culto à noite. Glória a Deus por isso. E o dia das visitas. Né? Quando é segunda-feira, a gente está mais moído do que arroz de terceira, né? Mais moído do que tudo. Mas as contas diz assim, levanta para trabalhar porque as contas chegam, né? Então ainda estou nesse trabalho, creio que Jesus escolhe a cada um da forma como quer. Nós sabemos que temos bastante itinerantes com responsabilidade, mas Jesus não me chamou para ser itinerante. Primeiro que eu gosto de dormir com a minha esposa. Esse negócio de andar viajando, irmão, sem a esposa do lado, não dá certo não, pai. Não dá não. Tem que estar do lado da minha esposa, do lado dos meus filhos, pelo menos tomando um café. Nem que ela brigue comigo o dia inteiro, mas eu quero que ela fique do meu lado, tá certo? Isaías 43, versículo 18 e 19. A irmã Sandra não é brincadeira não, irmãos. Os irmãos olham para a minha fisionomia e dizem assim, o pastor é bravo, minha esposa com a carinha de anjo. Meu Deus, não sabe da missa um texto inocente. Ai, ai. Glória a Deus. Isaías 43, versículo de número 18 e versículo de número 19. Os irmãos localizaram? Que nos diz assim a palavra do Senhor. Eu vim ontem falando ao pastor Reinaldo, dizendo assim, pastor Reinaldo, eu vou pregar sobre algo que eu estou estudando há alguns dias, que é
acerca do crescimento. O nosso crescimento vai nos causar dores. Mas quando eu cheguei aqui, meu coração voltou para essa mensagem que eu vou falar aqui. Só para vocês terem uma ideia, por que o nosso crescimento causa dores? Todas as vezes que você começar a sentir dores espirituais na sua vida, é porque você está crescendo. Em meio às adversidades, em meio às lutas, porque José, quando ele estava crescendo sem saber, primeira coisa que aconteceu com ele, ele foi vendido. Invejado, lançado na cisterna, ele estava crescendo e não sabia. Abandonado pelos seus irmãos, não pelo seu pai. Foi levado à casa de Potifar, mas ele estava crescendo. E o interessante é que da onde ele estava para a terra para onde ele foi localizado, ele ia descendo. Ele desceu para a cisterna, desceu para uma terra longe, desceu para a prisão, para a masmorra, para depois de todo este período começar a subir para onde Deus o queria colocar. Todo crescimento na minha e na tua vida vai lhe causar dores. No teu trabalho vai lhe causar dores. Na tua vida espiritual vai lhe causar dores. E é por isso que você sente dores. As dores, ela vêm pelo seu crescimento. E tem gente que não quer ver você crescer. Mas eu vou deixar isso para uma outra hora. Isaías 43. Versículo 18 e 19, vocês acharam? Eu vou ser sucinto, tá? Que eu sei que amanhã é dia de trampo. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, trazer as revelações, porque não existe palavra boa se o Senhor não revelar. E não existe revelação se o Senhor não nos der. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o profeta Isaías, ele é conhecido, esse assunto de escola bíblica, como profeta messiânico, aquele que profetizou acerca do Messias, um dos profetas que mais profetizaram acerca do Messias. Do capítulo 40 em diante, ele está relacionado a promessas futuras que estavam próximas ou longe de acontecer. Promessas tais como a vinda de Jesus, aquele que subiria a via dolorosa com seu corpo, seria crucificado, a sua vinda após a sua primeira chegada sobre a face da terra. Isaías fala sobre os dias finais de uma nova Jerusalém, de um novo céu, de uma nova terra. Só que Isaías, ele profetiza algo futuro, porque ele não está vivendo isso, mas ele está recebendo de Deus as revelações. E no versículo de número 18, porque nós gostamos muito de recitar, porque Isaías 43 é um capítulo muito lido por toda a igreja, e conhecido quando alguém diz que ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, mas operando eu, quem impedirá? Nós gostamos muito desse versículo de forma isolada, mas quando eu leio Isaías 43, versículo de número 18, o Senhor nos repreende dizendo o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas. E uma das coisas que nós precisamos de tomar cuidado é com coisas pregressas ou pretéritas, né? Coisas antigas, como por exemplo, há quem diga no momento em que está nervoso ou nervosa, dizendo: olha, se eu não fosse crente, eu fazia isso, porque no meu tempo, que eu não era crente, eu era assim mesmo e tal, e vai indo, e está desagradando ao Espírito Santo. Porque o Senhor diz que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, porque Ele também já lançou no mar do esquecimento.
E nós precisamos tomar muito cuidado, porque Deus, quando Ele trata desse assunto com Israel, Ele vem tratando de algumas situações que Israel precisava de se libertar. A primeira delas é relacionado à apostasia. A apostasia, todos nós sabemos que é o abandono da fé, é o esfriamento espiritual. E isso é uma das coisas que mais entristece a Deus, a questão da frieza espiritual na nossa própria vida. Esses dias eu repreendi uma determinada professora de teologia, ela não gostou, mas eu precisei de repreender ela, porque eu não gostei daquela fala. Eu estava na sala de aula, juntamente com diversos obreiros, ninguém se manifestou, e eu não gostei, porque quando trata da igreja é um assunto muito fino, é como se fosse um cristal da melhor qualidade, mas é muito fino. E ela abriu a sua boca e disse que a igreja ela está fria. E opa, a senhora pode estar fria, a igreja não. Eu posso estar frio, a igreja não. A igreja não. Eu, de forma isolada, posso estar frio. Algum outro irmão ou irmã, de forma isolada, pode estar fria. Tá certo? Porque Elias, um dia ele quis se justificar, entra na caverna e disse assim: Senhor, acabaram-se todos os profetas e só eu fiquei. Ele disse: não, tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. E o interessante é que naquele momento ela não gostou, porque aquilo me feriu. Porque alguns dias atrás alguém chegou na nossa congregação e começou a falar que a igreja odierna, a igreja atual, ela está fria. Eu falei, eu parei na hora, eu falei, não senhor, a sua igreja, não sei, mas a igreja de Jesus não está fria não, meu amigo. A igreja de Jesus não. A igreja de Jesus, você tem que tratar ela com respeito. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. A igreja é de Jesus. Quando eu digo que a igreja ela está fria, eu estou apontando para Jesus para dizer, o Senhor está frio. E Ele é o cabeça da igreja e nós fazemos parte de um corpo. E o corpo de Cristo é de Cristo, porque é um corpo espiritual. E a cabeça da igreja se chama Jesus. E é a cabeça que comanda o corpo. Então, se o corpo está frio, a cabeça também está. E Jesus nunca esteve frio. Jesus sempre esteve quente, fervoroso. Aleluia, aleluia. Labarachere me chore me canta na bradai. Às vezes as adversidades da vida, ela pode me parar um pouco. Como assim, pastor? Às vezes a luta está tão grande que não temos nem voz para orar direito. Às vezes as adversidades estão tão grandes no meio da nossa família, que às vezes chegamos na casa do Senhor, como diz livro de Salmos 23, pela bondade e pela misericórdia que nos segue. Às vezes chegamos na casa do Senhor, que nem o livro do Apocalipse diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Às vezes estamos fazendo a oração de Ana, balbuciando, sem ter forças para gritar, para aclamar. Às vezes estamos que nem Daniel, com as janelas abertas e bradando de manhã, à tarde e à noite. Mas às vezes estamos no período da oração de Ana, só apenas balbuciando, chorando e gemendo na presença do Senhor Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa, aqui tem uma revelação da parte de Deus. Deus conhece a minha, a tua vida. Deus conhece o meu deitar e o teu levantar também. Deus conhece a minha caminhada e a tua caminhada. Deus conhece as minhas lutas e as tuas lutas. E Ele nesta noite nos dá um pouquinho de alimento para que nós possamos caminhar mais 40 dias e 40 noites com o alimento que o Senhor está nos dando nesta noite. Você vai caminhar, você vai prosseguir.
se alegre, ergue a tua cabeça, mesmo no vento, mesmo no deserto, mesmo no vale, Jesus está dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo. Abandone as coisas velhas, porque eu começarei a fazer coisas novas. A segunda coisa velha que nós precisamos de excluir da nossa vida são conselhos de pessoas que não têm conselho para nos dar. Porque Isaías, lá no capítulo de número 30, se quiser acompanhar, versículo 1, ele repreende ao povo de Israel dizendo o seguinte: ai dos filhos rebeldes do Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando nós tomamos uma atitude dessa, em querermos buscar refúgio em alguém que tem uma situação financeira abastarda, ou que tenha um poder bélico muito grande para nos defender, é que nem acontece nos dias de hoje. Hoje qualquer pessoa da vila arrumou uma confusãozinha, eu vou falar com os irmãos. Mas não é irmão de igreja não, é os irmãos do crime. Está buscando refúgio no Egito, não está confiando em Deus. A nossa confiança tem que estar pautada em Deus. A nossa confiança pode nos ameaçar, pode fazer o que quiser, mas um crente de joelhos, uma igreja de joelhos chorando, pedindo a Deus providência. A Bíblia diz em Salmo de número 12, que por causa da opressão dos pobres e dos gemidos do necessitado, o Senhor se coloca de pé para ouvir e para tratar. Oh glória! E uma das coisas que Israel fez após Deus libertar Israel da terra do Egito, foi reclamar com Moisés. Pense no povo que gosta de reclamar, é crente. Crente gosta de reclamar. O povo resmungão é crente. Se está preso, está reclamando. Porque está onde? Está no cativeiro de Faraó. Quando Deus liberta, começa a cobrar de Moisés comida. Lá no Egito estava melhor, porque lá tinha cebola, pepino e alho. E aqui agora você me traz dizendo que Deus queria fazer uma festa no deserto. Mas que festa é essa que não tem nem pepino, nem cebola e nem alho? Aí Moisés olha e diz, Deus, me ajuda aí, né? Desce codornizes, alimenta todo o povo. Horas depois o povo diz, como é que eu estou numa festa que só tem comida, mas não tem bebida? Cadê a água? Aí Deus ora, Moisés ora. Quando Moisés ele vem em oração, o que é que Deus dá? Água para o povo. Só que muitas das vezes também tem a questão da inveja ministerial. Por que Deus só usa Moisés e não me usa? Esse negócio está errado. Os ciúmes. E o ciúme está dentro da casa de Deus. O ciúme está no ministério. O ciúme está nos altares de Deus também. Os ciúmes. E isso vem desde a época de Moisés. Um dia, Deus ele chama Moisés e disse, Moisés, separa 70 homens, 70 anciãos para te ajudar, porque você vai se cansar desse negócio. Aí a Bíblia diz que tem 2 homens profetizando lá de fora do arraial quando a glória de Deus desce, Edade e Medade. Daqui a pouco um homem que foi líder de Israel, mas antes de ser líder, ele chega para Moisés e disse, Moisés, tem 2 homens que estão profetizando fora do arraial. Como é o nome dele? Ele disse, Edade e Medade. Ele disse, rapaz, tu está com ciúme dos meninos, deixa eles dar lugar. Deixa eles dar lugar. O importante é dar lugar. Se é dentro da tenda ou fora da tenda, deixa o menino rodar. Rapaz, eu estou sentindo uma graça. E o ciúme é uma coisa terrível. É normal, todos nós temos ciúmes, né? Num relacionamento, num casamento, não é verdade? As pessoas têm ciúme, não aquele ciúme doentio, né? Que o homem vai com a esposa para a praça de alimentação,
A mulher tem que ficar com aquele negócio, como é que é o nome daquele trem que põe nos animais? É o quê? Viseira, sei lá como é que é o nome daquilo. Fica assim, se a mulher olhar para o lado, está olhando lá o quê? Isso é um ciúme doentio, né? Que a pessoa não pode falar com ninguém. Deu um bom dia, está dando bom dia por quê? Na Bahia fala, fecha os dentes. Eu não sabia que dente é aberto, né? Mas tudo bem, né? Na Bahia fala, fecha os dentes, né? E o ciúme é uma coisa que é boa, ela é saudável, quando existe um controle emocional. No caso de Josué, foi mais um ciúme com inveja, porque Josué não estava profetizando, ele estava no meio dos 70, mas quando ele viu lá o povo dando lugar, ele disse, mas Moisés, tem 2 profetizando lá fora. Ele disse assim, mas você está com ciúme? E às vezes tem ciúmes ministerial. Por quê? Porque às vezes um toca mais, tem mais habilidade que o outro. Aí diz assim, mas ele é muito metido. Chegou metidinho. Aí o outro prega com graça, porque estuda, se dedica, come o rolo, vai para o jejum, vai para a oração, sobe para o monte, desce para o monte. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai usar mesmo. Deus vai usar. Deus vai usar do jeito que Ele quer, na loucura dele. Chegou um irmão esses dias na congregação, ele deu uns pulos, pastor Adecleucio, de uns 2 metros e pouco de altura. Ele pegava a mão dele e batia no chão do púlpito da igreja. Irmão falou, que camarada desse doido. Ele pulava e pá. Daqui a pouco, irmão, a igreja capotou. Vai entender por que Deus trabalha desse jeito. Daqui a pouco ele disse, mas eu estou com câncer, eu estou em estado terminal, mas eu vou continuar glorificando a Jesus. Aí eu entendi porque ele estava dando tapa no púlpito da igreja. Calamunto, quer súplica na marcha. Choberifaço, reminarafaço. Uma das coisas antigas que Deus também não gosta é da idolatria. Então Deus ele vem repreendendo o seu povo, porque Deus ele queria fazer algo novo. Só que para Deus fazer algo novo, é necessário abandonar as coisas antigas e velhas. Todos nós tivemos uma vida pregressa. Todos nós tivemos a vida antiga. Às vezes damos um testemunho para que uma mulher, uma mãe, uma esposa saiba que Jesus continua operando. Mas o carro-chefe de toda a história é uma única palavra, uma única frase: Jesus me libertou. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Nós estamos vivendo dias com pessoas com bastante habilidade. Habilidade no grego, no hebraico, habilidade no inglês, no alemão, em tantas habilidades. Mas nós precisamos lembrar-nos que a igreja de Jesus foi construída e chegou até aqui com pessoas indoutas, dizendo: Jesus é bom. Jesus é bom. Eram pessoas que carregavam caixa de som nas costas dia de domingo. Não tinha essa equalização no som, não. Era aquele som rachado, aquelas caixazinhas pequenas, o homem babando o microfone, o coro comendo na praça, dizendo: aceita Jesus, se arrependa dos seus pecados, porque Jesus quer fazer coisas novas. Oh, glória. E o Senhor Jesus, ele vem falando a Isaías, dizendo: ei, Isaías, fala para o meu povo e diga para eles que eis que eu, aí está um E maiúsculo, diga que eu farei coisas novas. Tem algumas traduções que dizem: farei coisas novas. A King James está falando assim: eis que eu, com E maiúsculo, faço coisas novas, e algumas outras traduções. Então ele está dizendo: o responsável
para mudar as coisas a partir de agora, Isaías, sou eu. Porque ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Uma das coisas novas que o Senhor deseja continuar fazendo, o quê? Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas a pergunta é, e o que é ser cheio do Espírito Santo? É pular no mistério? Eu vou contrariar alguém aqui. Mas não é não. É pular de um pé só? Também não. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de entender, por que é que pregador itinerante não vem para a escola dominical? Aí eu me pergunto, será que ele está cheio? Por que é que cantores não gostam de escola dominical? Tem até levita também, tem até músico que não gosta, porque lá na igreja tem uma meia dúzia que não gosta. Eu estou falando da minha igreja, que eu sei que aqui os músicos daqui gostam de escola dominical. Estou falando da minha congregação, onde eu dirijo. Aqui não, aqui é com o pastor. Estou dizendo da minha. Eu sei que aqui não tem, mas lá tem. Chega 11 horas para ensaiar, mas tem dificuldade de acordar 8. Jesus vai pegar. Jesus vai arrochar o nó. Porque Deus não quer perder. Deus, ele só tende a ganhar. E como é que ele faz? Ele sabe como faz. Um dia Jonas, ele achou que era a última bolacha do pacote. Coca-Cola do deserto. Deus disse, vai para a cidade de Nínive. Ele falou, olha, esse ensaio eu não quero não. Eu vou caminhar para uma outra terra. Vou descer para a bilheteria. Eu vou para Tarsis. Quando ele vai descendo, só que assim, a pessoa que ela está desligada, ela vai descendo sem perceber. Ela vai, quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia aí, livro de Jonas. Eu já estou encerrando, tá, gente? Eu já vou orar. Me dá uns minutinhos aí. Só quero mostrar uma coisa rápida para vocês. Quando é que a pessoa, ela vai descendo sem perceber? Jonas. Jonas capítulo 1. Versículo de número 3. O que é que está escrito aí? Por favor, alguém leia. Obrigado, filho. 1 e 3, olha o que é que diz. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Não está assim a sua? Está assim, não está? E depois dessa vírgula, está falando o quê? E tendo descido para onde? Tendo descido para onde? Vai percebendo, ele está descendo. Uma carreta sem freio. Ele está descendo. Capítulo 2, capítulo 1 ainda. Vamos lá, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar do peso de Jonas. Porém, havia o quê? Descido para o... Escute, toda pessoa sem sensibilidade espiritual, e sem dar ouvido aos conselhos de Deus, ele só vai descendo. É só descida. É um caminhão desenfreado. Primeiro ele desce para a bilheteria. Depois ele desce agora, vai para o porão. Capítulo de número 1. Versículo de número 15. Mais alguém leia para mim, por favor. Para um pouquinho.
Fizeram o que com Jonas? Não entendi. Primeira coisa, ele desce para a bilheteria. Segunda coisa, ele desce para o porão do navio. Depois vem a revelação, diz assim: tu está fazendo o que aí, dormente? De que povo tu és? O que é que você está fazendo por aqui? Ele disse: não, me joga no mar. Então vem aqui, venha, filho. Vem aqui com o embaraço do navio, né? Não é as cargas não, o embaraço do navio é você, crente. Joga ele no mar. Quando joga o bonito no mar, a Bíblia diz que acontece o que, irmãos? Capítulo de número 2, versículo 1, vamos ver para onde é que ele para. Então Jonas, da onde mesmo? Da onde mesmo que eu não estou ouvindo? Do ventre do peixe, carreta sem freio, carreta com 30 toneladas de peso, descendo sem freio. Primeiro desce para a bilheteria, segundo desce para o porão, terceiro desce nas águas e quarto desce no ventre da baleia. Aí ele lembra que para toda decisão precisa de orar. Toda decisão na nossa vida, ela tem que vir com oração. E quando ele lembra que decisão ela é realizada com oração, não é que nem hoje não. Hoje é assim. Está indo para onde? Partiu de asadura. Vai, filho. Vai lá dando sua glória a Deus. Não orou não? Pode aguardar que a prova vai chegar. Não, pastor, Deus não é assim não. Não é assim não? Então vai. Poxa, vai-se embora, filho. Um dia um obreiro quase me bateu na igreja. O bicho tem 2 metros de altura, uns 130, 140 quilos. Aí ele falou assim para mim: pastor, estou indo embora. Eu falo: você é o Pablo agora, é? Dizendo que está indo embora, as malas já estão lá fora, que negócio que é esse? Não, eu vou embora. Eu vou embora porque eu senti de ir embora. Eu falo: você orou? Não. Mas eu vou embora. Eu falei: então vá. Mas você vai voltar vazio. Você vai cheinho e vai voltar vazio. Porque você está tomando uma decisão. Deus está falando aqui, você está aqui na minha frente. Você está tomando uma decisão sem orar. Irmão, esse homem virou demônio. De crente virou Satanás dentro da igreja. Pulou de um pé só e disse: eu já me consultei. Eu falo: oxê, consultar? Já me consultei com o homem de Deus, e ele disse para mim que aonde eu chegar e dizimar, eu sou abençoado, que eu vou colocar a planta dos meus pés. Eu falei: então vá. Depois você conversa com o homem lá, o consultor seu, tá bom? Aí chega o pastor, o segundo pastor da sede, para entregar material de limpeza, pastor. Quando ele chega para entregar o material de limpeza, aí ele chegou e disse assim: pastor, eu estou indo embora. E eu do lado recebendo o material. Eu falei: usa, Deus. Usa. Aí o pastor falou assim: você orou? Eu falo: ai. Aí eu fiz aquela horinha para pegar a caixa, né? Não, mas eu vou. Ele disse: você vai cheio e vai voltar vazio. Eu falo a mesma coisa que eu falei. Quase o pastor, o segundo pastor, tomou um couro lá na porta da igreja, do Jardim Tamoio. Pegou o carro e foi-se embora. A irmã dirigente do ciclo de oração disse: pastor, ele é meu marido, eu tenho que ir. Eu já falei para esse homem que Deus não está nesse negócio. Falei: vá-se embora, mulher. Ele é teu marido. Carrega a tua cruz, vá-se embora. Foi. Ligou para mim e disse: já aluguei um apartamento que só... já aluguei um apartamento que eu sou o primeiro morador. Cantando de galo com as coisas dos outros. Aí eu falei: meu Jesus, esse homem não está certo da cabeça não. Eu só vou resumir aqui rapidinho, me dá um minuto. Esse homem aqui que eu estou te falando, ele vendia mais ou menos umas 120 marmitas por dia. Aposentado da Previdência Social, ganhando na época uns 3.800, 4.000 reais.
Ele vendia, porque a casa onde ele morava, de frente para a biqueira, era o dia inteiro vendendo geladinho para a rapaziada que estava fumando maconha. Geladinho, eram uns 200 e pouco, quase 300 geladinhos todo dia. É o dinheiro entrando no caixa. Marmita, geladinho, dinheiro da Previdência e Deus enchendo o bolso do ordinário. Aí ele foi para uma terra que não dá para vender geladinho. Por quê? O lugar é frio. Não serve para ter sorveteria, nem vender geladinho. No sul, vai querer tomar geladinho, irmão? Vai tomar chimarrão. Comer carne. Marmita. Porque a cultura do povo onde ele estava é totalmente diferente da nossa daqui. Ninguém sai comendo marmita assim. Aqui não. Ele encostava na obra, a peãozada, couro comia, você com fome. Com fome você levanta a marmita, ora a Deus, diz, venha para cá que eu vou comer do jeito que está. Não quero nem saber quem fez. E todo mês ganhando. O que aconteceu com ele? Começou a perder tudo. Saiu daqui com um caminhão lotado de mudança. E quando voltou? Voltou só com o carro dele. Quase perde também. Disse, pastor, eu voltei. Só faltou cantar a música do Roberto Carlos. Eu voltei para ficar. Aí Deus arrochou o nó, colocou ele do jeito que ele quis. Depois colocou ele no pruminho, do jeito que ele quis. O que foi que Jesus fez com ele? Deixou ele 2 anos aqui no setor e disse assim para ele, agora eu estou te enviando. Você vai para tal cidade. Está muito bem lá. Já comprou casa, já está melhor. Por quê? Porque orou para tomar uma decisão. Você quer coisa nova na tua vida? Quer? Ora a Deus. Tem alguém aqui que está querendo tomar decisão pela sua própria conta. E Jesus está dizendo, ei, ore a mim, clame a mim, porque responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmes que você não sabe. Não tome decisão sem orar. Não tome decisão nenhuma sem orar. Não compre nada sem orar. Não vá para nenhum lugar se você não orar e Deus lhe autorizar. Quantos estão sentindo a presença de Jesus aqui? Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Você crê que Jesus quer fazer coisas novas na nossa vida? Você crê? Você crê nisso? Você está disposto a renunciar tudo para viver uma nova vida com Cristo? Você está disposta a mudar a sua modalidade de vida, dizendo, Senhor, até aqui eu andei do jeito como eu achei que era certo, mas a partir de agora, Senhor, eu vou orar para tomar as minhas decisões da mesma maneira como o Senhor me orientar. E nesta noite Jesus está dizendo, eu vou lhe orientar, eu quero um particular contigo, feche a porta do teu aposento, ora o teu pai que está em secreto, porque ele em secreto vai te recompensar. Ore a Deus. Ora canto, rebiande couvia. Já estou encerrando. Eu não estou dizendo para você orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, não é nada disso. É ter uma vida plena de comunhão para com Deus. Acordou, dá um glória a Deus, conversa com Jesus. Saiu de casa, ora a Deus. Chegou no trabalho, apresenta o seu trabalho na mão de Deus. Chegou na hora do almoço, rende louvores na hora do almoço. Voltou do almoço, graça te dou, Jesus. Você vai ver que as coisas vão começar a modificar. Por quê? Porque isso é relacionamento com Deus. Deus está dizendo para mim, está dizendo para os senhores e as senhoras, para os jovens, para os adolescentes, eu quero mais relacionamento, eu quero mais diálogo entre eu e vocês comigo. Eu quero que vocês apresentem-se diante de mim. Eu vou dar um testemunho rápido, de 1 minuto aqui eu já encerro.
Eu me mudei para aqui próximo. Eu estou morando aqui no Embu das Artes. Saí do Jardim Ângela para vir para o Embu das Artes. E o meu coração ardia para congregar aqui com vocês. Vim para cá, ficar aqui ajudando o pastor Declésio. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema de lavar banheiro, ficar na porta. Eu não ligo para isso não, irmão. Não ligo para pregar, não ligo para nada. Eu quero só servir a Jesus. É só isso que eu quero. Eu só quero servir a Jesus, só isso. E eu estava orando a Deus, dizendo: Deus, eu vou ficar lá com teu filho, Senhor. Eu estou indo lá para o setor de Osasco, fica mais próximo para mim, vai ficar pesado. E eu orando a Deus, falando com Deus, ainda brinquei com o pastor Eliade, falei: pastor Eliade, de vez em quando eu vou dar um glória contigo, que eu vou ficar mais próximo, é mais próximo da minha casa, a congregação do pastor Declésio. Eu falo isso com debaixo de muito temor. E alguns dias depois, eu tive um sonho. E quando eu tive um sonho, eu sonhava que estava o pastor Declésio, o pastor Eliade subindo as escadarias de uma determinada igreja, uma igreja muito bonita. E quando eu vi os dois subindo, eu começava a querer acompanhar os passos dos dois, mas não conseguia, eu ficava patinando na escada. Acordei, irmãos, perturbado. Eu falei: Jesus, que negócio que é esse? O povo sobe e eu fico? Que negócio que é esse? Comecei a orar mais, jejuar, para saber de Deus o que é que ele estava querendo dizer com aquele sonho. E o Senhor disse assim para mim: eu não lhe autorizei a sair do 14. Eu não te autorizei a você sair da sua congregação. Continua cuidando do meu povo, que eu continuarei cuidando de você. Vai a si mesmo, vai cansado, vai se arrastando, vai glorificando o meu nome, vai fazendo a minha obra, se desgaste na minha obra, faça a minha obra, continua na minha obra. Aí eu comecei a chorar dizendo: Jesus, muito obrigado por o Senhor ter me orientado da melhor maneira possível, porque a Bíblia diz que do homem vem os pensamentos, mas é de Deus que vem a resposta. Ei, eu estou falando isso aqui, eu estou debaixo de uma revelação, e Jesus está dizendo: não tome nenhum tipo de decisão sem orientação, porque eu quero fazer coisas novas na sua vida. E qual é as coisas novas? É que você seja mais cheio do Espírito, mais cheia do Espírito Santo, para continuar erguendo a cabeça, dizendo: eu vou marchando para a igreja, eu vou cantando aquele hino dizendo: eis marchando para aquele bom país, eis marchando para aquele bom país. Levante-se, coloque-se de pé na presença de Jesus. Se coloque em pé, igreja. Eu vou parar por aqui hoje. Abracei a minha esposa chorando e disse: ô nega, Jesus disse que não quer a gente fora do setor 14 de forma nenhuma, porque a obra ainda não acabou. Então nós vamos permanecer. Ela chegou para mim e disse assim: vamos continuar fazendo a obra como Deus nos orientou. Se Ele já falou com você, está falado. Se Ele nos orientou dessa forma, porque Ele tem algo a tratar aqui ainda. E eu vejo a boa obra, eu vejo as boas mãos de Deus, pastora Declésio, pastora. Eu vejo as boas mãos de Deus. Estamos lá do outro lado, na periferia da cidade, periferia da periferia. Esses dias entrou um rapaz do tráfico lá dentro, aleluia. Abracei aquele jovem, já está lá trabalhando com a gente. Jesus disse: olha aí, ó, a obra continua, a obra continua. Jesus